Conviver com o outro não é uma opção, mas podemos deixar essa experiência mais agradável e mais fácil. E é por isso que no episódio de hoje nós vamos falar sobre ideias práticas para conviver com o próximo. Seja bem-vindo ao programa Marca Página. Hoje nós temos aqui os convidados e professores Ângela Cristina e Luiz Mauro, que são autores do livro No Caos da Convivência. Ângela, Luiz, tudo bem com vocês? É um prazer receber vocês aqui no programa hoje e eu gostaria que vocês dessem um oi para o pessoal de casa. Fiquem à vontade. Oi, Betânia, muito obrigada pelo convite, né? A você e a toda a equipe do programa Marca Página. É um prazer estar aqui com você na tarde de hoje. Oi também para quem está nos assistindo, né? Dedicando esse tempo para nos escutar. Eu sou professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais e conheci o professor Luiz Mauro quando fui docente da Faculdade Casper Líbero, lá em São Paulo. Luiz? Oi, Betânia. Oi, Ângela. Oi para todas e todos que estão assistindo a gente aqui. Um prazer imenso estar aqui para falar do livro. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade que a gente tem aqui de conversar sobre esse tema. Como a Ângela falou, eu também sou professor da pós-graduação do mestrado em comunicação da Faculdade Casper Líbero, onde nós trabalhamos juntos há uns 10 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, e desde lá a gente começou algumas atividades em conjunto e um dos frutos dessa parceria, dessas atividades, é justamente esse livro. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. E eu gostaria que vocês começassem nos contando um pouco sobre como que foi a inspiração, de onde veio esse nome, esse livro, essa ideia. Nos conte um pouco. Então, o tema do livro, ele já nos acompanhava, né, em pesquisas pregressas, nas salas de aula com os nossos alunos, assim, a dificuldade, então, da gente pensar a ética na comunicação, né, e pensar aspectos éticos da convivência com a alteridade e com a diferença. Então, a gente tinha reunido vários conceitos, vários aspectos, várias ideias, e aí o Luiz Mauro trouxe essa proposta, né, que nos chegou através da editora Vozes, que ele vai contar um pouquinho, da gente reunir todas essas reflexões de uma maneira mais acessível, né, para o grande público, que não fosse só uma linguagem acadêmica, que não fosse parte só do nosso universo de pesquisa e de ensino, para atingir um público maior e para, de fato, né, poder construir junto com os nossos interlocutores essas reflexões sobre esse tema tão complicado, né, que é convivência. Ótimo, muito obrigada. Tem algo nesse livro que é impressionante, que é a questão dele conseguir nos trazer o tempo inteiro a reflexão. É impossível ler ele assim e parar, ou simplesmente ignorar o que ele está te dizendo, o que esses autores estão nos dizendo. Ele faz realmente com que você tenha uma pausa, um momento de reflexão. E, se vocês me permitem, eu gostaria de ler um trecho desse livro que fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de refletirmos, mas ao mesmo tempo sobre a dificuldade que é pararmos para refletir. Só um momento. A reflexão não é difícil, é dura. Ela nos obriga a olhar para nós, especialmente para as partes que não gostaríamos de ver. E para exemplificar esse trecho, eu gostaria de ler mais um trecho do livro. Em um cartoon circulando na internet, um menino pergunta ao pai: "Pai, e se matarmos todas as pessoas ruins?" A resposta era: "Só sobrarão os assassinos, meu filho." Diante desses dois trechos, eu gostaria que os autores do livro nos contassem um pouco sobre essa questão da reflexão e da importância que é nós pararmos para refletir, mas também sobre a dificuldade que é a gente olhar para nós mesmos e percebermos que nem sempre o que a gente está vendo é o que nós gostaríamos. Eu acho que esse trecho explica, né, sintetiza muito bem a nossa ideia original, que é justamente tentar trazer para a dimensão da ética, né? A ética, ela não diz respeito só às escolhas que eu faço enquanto indivíduo, né? Mas ela também faz com que eu reflita acerca do tipo de vínculo que eu construo com os outros que me cercam, com os outros que convivem com a gente. Então, se na maior parte do tempo o nosso nervosismo e a ideia que a gente tem é que eliminando o outro os meus problemas se resolvem,
a gente não pode fazer isso na prática. Então, como pensar alternativas para redesenhar o nosso cotidiano, né? Para que essa alternativa, né, da eliminação da diferença não seja a única que esteja diante de nós. Eu acho que a trajetória mais difícil da reflexão ética é você pensar o seguinte: nós não nos realizamos enquanto seres humanos sem estar convivendo com os outros. Mas para essa convivência ser possível, quais são as ideias ou quais são as artimanhas, né, as estratégias que eu posso construir para tornar possível, né, um avizinhamento com alguém que é tão diferente, que é tão distinto e que me tensiona, me desafia, né, me desloca o tempo todo. Acho que essa era a ideia original, né? Sim. Luiz, então no caso, para a gente refletir e para termos uma melhor convivência com o outro, nós precisamos fazer o que a Ângela expôs aqui, que é a questão também de olharmos para nós, porque senão nós não convivemos bem com o outro, certo? Exato. A gente vive numa sociedade onde nós somos o tempo todo chamados para fora. Tem coisas chamando a nossa atenção. Então é a rede social, é o trabalho, é o lazer, é a diversão, são as obrigações, é a família. Nós temos muito tempo que já não é nosso. E para você pensar, para você refletir sobre a tua vida, você precisa, às vezes, meio que forçar, abrir um espaço para você parar e pensar sobre você. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos muito exigidos o tempo todo, e com isso, raramente, a gente tem tempo para pensar um pouco que seja em nós. Para que eu possa conviver com o outro, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer, saber quais são as minhas potências, os meus limites, até onde eu posso ir, o que eu tenho de incrível para fazer, mas também o que eu não sei fazer e que não vou conseguir fazer. Para isso, eu preciso de parar um pouco, largar um pouco a rede. E é legal, não estou criticando não, eu estou em todas as redes sociais também. Mas largar um pouco a rede, parar, olhar um pouco para nós e pensar quem que eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, me agradar um pouco de vez em quando, me contrariar um pouco de vez em quando para tentar sair também daquilo que eu sou, e isso leva tempo. Justamente porque nessa vida de demandas infinitas, a gente raramente consegue fazer isso e parar. Você só para, em geral, quando algo dá errado. Quando você entra em crise. Só que aí já é tarde demais. Luiz, exatamente essa questão que eu queria chegar. Sobre a questão, assim, de chegar no momento em que a gente se depara com uma situação difícil na nossa vida, em que aí a gente começa a repensar quem nós somos, por que eu trabalho com isso, por que eu faço tal coisa de tal forma. Por que as pessoas precisam esperar chegar um momento assim de conflito, de confronto na vida delas, seja um acidente, seja a morte de um ente querido, entre tantas outras coisas que nos cerca de ruim, para poder repensar sobre si? Existe uma outra forma como voltar para si sem esperar que algo ruim aconteça? A reflexão que a gente propõe é justamente essa. O bem viver é se preparar para a vida a cada momento. Se preparar para os problemas a cada momento, porque a convivência com o outro é complicada. O livro não chama no caos da convivência à toa. A gente já parte do princípio que conviver com os outros é complicado. Conviver com a gente é complicado. Não é toda manhã que você se olha no espelho e vê a criatura mais incrível do mundo. Tem manhã que você se olha no espelho e quase que dá vontade de fechar o espelho e voltar para a cama e falar: hoje eu não quero me ver, hoje eu não estou a fim de conviver comigo. O bem viver é você se preparar para os problemas antes que eles aconteçam, sabendo que no caos dessa convivência com o outro, você necessariamente vai enfrentar problemas. Às vezes a gente se surpreende, a Ângela ouve isso, eu também ouço isso quando alguma pessoa chega para nós e fala: nossa, eu não esperava que fosse dar errado. Então, a gente se prepara também para o problema. A gente, às vezes, me parece que a gente vive numa sociedade muito otimista, onde a gente não considera a existência do problema, não considera a existência da dor, não considera a existência de tudo que é áspero na convivência. Esse livro é meio que um oi, se prepara porque pode dar errado. Não confia que o universo conspire a seu favor, porque o universo mantém uma indiferença olímpica em relação a nós. Mas nós, nas nossas relações, podemos construir algo que trabalhe não a favor do eu, mas a favor do nós. Não só podemos, como precisamos, né, Luiz? Né, Ângela? Com certeza. Eu acho que existem diferentes ordens de problemas, né? Você tem problemas mais graves, esses aos quais você se referiu aí,
E tem problemas menores, mas a nossa vida é um constante enfrentamento, né? E é uma constante produção de resposta, né? Daí que vem a ideia de responsabilidade, né? O que nos torna responsáveis, responsáveis por nós, responsáveis pelos outros, responsáveis pela sociedade na qual nós vivemos, é justamente essa preparação a qual o Luiz se refere, que é uma reflexão ética constante, né? Não só eu preciso resolver os meus problemas, como fazer com que outros problemas também se resolvam. Não adianta nada, né, eu estar bem, né, estar ascendendo, por exemplo, vendo outros ali em uma situação complicada. Então, existem diferentes ordens de problemas e dificuldades, mas a questão da convivência com o outro, ela diz de uma capacidade que nós temos de produzir respostas para esses problemas. As respostas que nós vamos produzir, elas são individuais. Elas vêm da convivência, né? Elas vêm da própria convivência, muitas vezes elas são individuais também, quer dizer, é o meu posicionamento, né? A Ângela de um jeito, a Bethânia vai resolver de outro jeito, mas buscar responder às dificuldades é uma das dimensões mais complicadas, porque muitas vezes as pessoas respondem, como o Luiz falou, no automatismo, e o automatismo geralmente faz com que a gente se decepcione, né? Então a reflexão, ela é importante, justamente para que todas as vezes que eu tenho que responder a um problema, eu esteja consciente, eu esteja seguro e analisando assim os prós e os contras das situações. Com certeza. Nos expliquem essa questão do paradoxo entre ser difícil a convivência com o outro, mas ao mesmo tempo nós precisarmos tanto do outro para sobreviver, por uma questão de sobrevivência. Eu acho que tem dois aspectos que a gente trabalha no livro, né? O primeiro é a vulnerabilidade, né? Todos nós estamos vulneráveis desde a nossa da fase mais inicial da nossa vida, quando nós somos bebês e estamos ali entregues aos cuidados, né, dos outros, dos nossos pais, dos nossos avós, mas depois na sociedade essa vulnerabilidade ela não desaparece, né? Basta ver a situação que nós enfrentamos a todo momento, né? Todos nós estamos expostos à violência, ao dano, à injúria, à agressão. Então, dizer, né, que eu sozinho me basto, né, eu sozinho consigo alcançar a vitória, é um grande engano, né? É uma das principais ideologias que foram cunhadas na sociedade contemporânea, né, que o sujeito consegue sobreviver sozinho. Então, a primeira dimensão é a vulnerabilidade. E a segunda dimensão é que nós só conseguimos a nossa autorrealização, a nossa autonomia, a nossa evolução, inclusive enquanto seres humanos mesmo, se nós conseguimos cultivar, né? Primeiro, construir e segundo, cultivar vínculos com as pessoas que nos cercam. Porque nada, se a gente pensar assim, né, na nossa prática cotidiana, nada é feito sozinho. Você está aqui, tem uma equipe maravilhosa que está ali atrás, que está nos ajudando. Eu só estou aqui também por uma série de pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. A gente só escreveu esse livro porque estávamos juntos. Então, assim, as grandes realizações, as grandes conquistas, elas são feitas porque nós cultivamos esses vínculos e procuramos, né, sempre fazer o que é melhor, não só para nós, como para os outros também. Então, é difícil, mas a gente não pode esquecer que nós todos somos vulneráveis, né, estamos expostos e que também precisamos das outras pessoas e das realizações que nós fazemos com elas para progredir. Sim. Luiz, agora é para você. Sobre essa questão que a Ângela trouxe sobre a vulnerabilidade, nem sempre as pessoas, apesar de ser algo do ser humano, ser vulnerável, o simples fato de ser humano, nós somos vulneráveis. Mas tem pessoas que aparentam ser mais vulneráveis do que as outras. Por que isso acontece? Na verdade, Bethânia, muito importante a tua colocação. Todos nós, todo mundo é vulnerável. Vulnerável é uma palavra bonita que vem lá do latim vulnera, que significa ferida. Então, ser vulnerável é a capacidade de ser ferido. Todos nós temos essa capacidade, todos nós podemos ser feridos. Mas alguns de nós estão mais expostos a isso e, portanto, são mais vulneráveis do que os outros. Por quê? Porque essa vulnerabilidade, ela tem muitas dimensões. Ela tem uma dimensão psíquica, ela tem uma dimensão afetiva, mas ela também tem uma dimensão social. Ela também está ligada à possibilidade de alguém ter uma vida digna,
uma vida onde ela tenha pelo menos as mínimas necessidades, digamos, para ficar bem no raso mesmo, atendidas. Então, a gente pode falar em termos de probabilidade. Todo mundo é vulnerável, mas a chance de alguém ser ferido é maior do que a probabilidade de outros serem feridos, de acordo com todos esses fatores que eu mencionei. No entanto, em geral, a gente não presta muito atenção na vulnerabilidade, porque nós não gostamos e nós não somos incentivados a olhar para essa possibilidade de ser ferido. Ao contrário, quando tudo vai bem, muitas vezes nós cultivamos a ilusão do poder, a ilusão de que comigo ninguém pode, a ilusão de que eu tô no topo e daqui eu... E aí, de repente, às vezes, uma faísca, um nada, e você relembra a tua vulnerabilidade. No livro a gente coloca alguns exemplos. Você pode estar se sentindo o máximo, estar por cima da carne seca, se sentindo até no direito de humilhar outras pessoas, conforme a personalidade de algumas pessoas, e de repente um exame clínico pode te dizer que essa força, na verdade, não significa mais nada porque algo está ruim, algo vai acontecer. Ou de repente você está se sentindo o máximo e está se sentindo o incrível e a falta de afeto de uma única pessoa faz o teu mundo desmoronar. A pessoa te fala, olha, não vai dar para a gente continuar junto, então de repente toda aquela tua força, toda aquela ilusão do poder desmorona. Aí vem aquele ditado, né, Luiz, que fala assim, que tudo que é bom dura pouco. No livro vocês até entram nesse aspecto, trazendo um pouco sobre a questão da percepção do tempo e sobre a duração. Eu queria até que vocês falassem um pouco mais sobre esse aspecto do livro. Como é que é? Tudo que é bom dura pouco mesmo? Como que é essa percepção que nós temos de achar isso? A percepção do tempo em si já é complicada, né? Os momentos difíceis duram uma eternidade e os momentos bons, assim, às vezes passam rapidinho, né? Então, o tempo é relativo, já dizia lá o Einstein, né? Mas o que a gente tem tentado construir no livro é, primeiro, para a gente conseguir conviver, uma das dimensões mais importantes, que é o que o Luiz ressaltou, é ter tempo para pensar em como nós nos posicionamos nesse mundo. Né? Quem somos nós, o que estamos buscando, são questões que a gente fala, são questões muito filosóficas, a gente deixa para lá. Não, deixa para lá não, elas são extremamente relevantes. Né? Então, ter tempo para olhar para dentro de si, quanto mais eu tenho tempo para mim, mais eu tenho tempo para enxergar também as necessidades dos outros. Né? É o contrário do que as pessoas pensam, né? Olhar mais para si mesmo pode parecer um individualismo extremo, mas a gente precisa se conhecer para saber os nossos limites também. Então, quando eu conheço os meus limites e eu tenho que enfrentar uma situação difícil, eu posso ter uma resposta para ela que não faça aquela situação difícil durar tanto ou a minha percepção sobre ela não me desgastar tanto. Né? Então, eu posso levar as questões com mais leveza, né? Porque eu tenho uma solução mais tranquila para elas, ou eu posso agravar um estado de espírito achando, não, esse martírio não acaba nunca, né? Então, essa produção do martírio, muitas vezes, ela é uma construção que a gente alimenta, né? Tem coisas que eu enfrento e que para outras pessoas seriam impossíveis. Você também deve ter vários exemplos, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Você não sofre, não? Quer dizer, o sofrimento, ele é uma produção que também é social, né? E que também ela está ligada a essa ideia de que muitas vezes a gente não sabe lidar, né, com a dor. Então, tudo que é dolorido parece que não acaba nunca. Tem o outro ditado, né? Desgraça pouca é bobagem, né? Vem tudo junto. Nossa! Então tem uma certa dimensão também de perspectiva, né? Assim como saber lidar com as diferenças dos outros, né? Tem diferenças que são intransponíveis, mas tem diferenças que podem fazer com que a gente construa, né, um limiar, uma zona neutra de aproximação entre duas pessoas que aparentemente não ficariam bem juntas ou que não combinariam. Né? Então, a produção do tempo é uma produção que ela também leva em consideração essa capacidade que nós temos de esticar a dor e o sofrimento e de reduzir de acordo com o modo como a gente responde, né, a essas dificuldades. No fim das contas, tudo volta para você, ser humano. Como que você percebe, como que você lida, quanto tempo você faz durar algo. Seria isso mesmo, Luiz?
Sim, porque a realidade ela é produzida por nós, nas nossas relações. E também a interpretação que nós temos dessa realidade depende muito de nós. Por isso que o livro abre falando do conhecimento de si mesmo. Aquilo que estava lá no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás. Conhece-te a ti mesmo. E aí volta para aquela sua primeira questão, da gente olhar para a gente com um olhar honesto, sabendo que nós não somos nem essa super criatura que muitas vezes é exigida de nós, ou que às vezes a gente aparenta, mas também nós não somos aquela criatura, às vezes, enfim, com problemas apenas, ou que outras pessoas não gostam. Nós estamos sempre em elaboração. A ideia é de que se conhecer também permite se transformar. Por isso tem uma frase de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que a gente cita no livro, que é: torne-se aquilo que você é. A ideia do livro é essa, conhecer a si mesmo para você se transformar naquilo que você imagina ser e a partir daí construir uma relação melhor com o outro. E claro, com você mesmo. Porque sem você reconhecer os teus conflitos, você não consegue trabalhar esses conflitos na relação com o outro. Porque o outro é igual a você. O outro é cheio de conflitos, o outro é cheio de problemas, mas o outro também é cheio de potencialidades e coisas maravilhosas. Quando a gente conhece um pouco a gente, quando a gente se conhece e vê as nossas luzes e sombras, a gente aprende a olhar o outro na complexidade desse outro. Lembrando que ele é tão bom e tão complicado quanto qualquer uma e qualquer um de nós. Ótimo. O livro, gente, de tão completo, ele fala até sobre a nossa relação com o dinheiro. Agora vamos lá. Tempo é dinheiro. Essa frase é ou não é verdadeira? Então, na sociedade em que nós vivemos, a gente é ensinado, né, dentro dessa ideologia capitalista, de que o nosso tempo é mensurado pela quantidade monetária que nós fazemos chegar nas contas bancárias, né? Isso perverte as relações, né? Porque se você monetizar todas as relações ou todas as atividades, certamente, né, a sua vida vai ser estruturada em torno daquilo que é o quantitativo, daquilo que é o ganho, o lucro, a riqueza. Ser bem-sucedido é ter dinheiro, né? Então todos os valores que nós construímos são pautados pela capacidade de ter. Você vai ser apresentado para uma pessoa, a primeira pergunta que você faz é: ótimo, qual é a sua profissão? Você ganha quanto? Né? Você não pergunta diretamente, mas intuitivamente o valor de cada um é mensurado a partir da conta bancária. Então, assim, o modo como nós estruturamos as nossas relações, né, se ela ficar completamente monetizada, é claro que todo o valor, toda a forma de apreciação e julgamento que nós vamos construir acerca dos outros e de nós mesmos se pauta nisso. Quer dizer, se eu não contribuo financeiramente para a sociedade, eu não valho nada, né? Se eu não trabalho, o outro me olha como indigno, né? Se eu não ganho dinheiro ou não tenho um bom emprego, eu não consigo fazer nada, né? É claro que existe uma parte importante disso, que é você se sentir pertencente à sociedade. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que está desempregada, né, se é importante para ela se sentir incluída na sociedade, ela vai dizer que consumir, que comprar com o próprio dinheiro que ela ganha é importante. Mas daí a tomar a monetização como uma régua, né, para poder valorizar ou desvalorizar os outros é complicado. Então, mensurar o tempo pela ideia, né, do dinheiro, do ganho, do lucro, é inverter, né, tudo isso que a gente está lutando para construir, que é a dimensão da dignidade. Quem é digno e quem é indigno, né, passa a ser configurado por esse prisma, né? Quem vale alguma coisa e quem não vale alguma coisa é quem de fato contribui financeiramente para a sociedade, né? Mas a gente esquece que a dimensão da humanidade está ligada primeiro no vulnerável, né? E o vulnerável não necessariamente é aquele que tem capital, proteção, etc., né? Sobre a questão do valor, vocês deixam claro o que tem mais valor. Se no caso é o dinheiro ou se é o tempo. E eu gostaria que o Luiz falasse mais sobre isso pra gente. Essa pergunta é bem legal, porque realmente a Ângela tem toda a razão.
a gente aprende mesmo que tempo é dinheiro. Só que essa expressão ela tem uma armadilha. Pelo seguinte, o tempo ele é linear, então você nunca recupera. O dinheiro você pode recuperar. A gente fala no livro justamente que a ideia de tempo é dinheiro, essa ideia ela não é exata. Por quê? Porque um instante que passa nunca mais volta. O dinheiro, a produção, você consegue recuperar, bem ou mal, mas quando você perde um instante, quando você perde um momento, esse momento não volta. Eu já, ao longo aí das nossas atividades acadêmicas enfim, palestras e tal, eu já vi muita gente, por exemplo, reclamar da ausência dos pais. Nunca vi ninguém reclamar da falta de produtos. Então, nunca vi um filho, geralmente em idade adulta, já falar, puxa, meu pai nunca me deu nada. Eu sempre ouço falar, puxa, meu pai podia ter ficado mais comigo. Isso sempre me deixa muito evidente, assim, a pessoa não queria produtos, a pessoa queria a presença, tá no momento. E veja, não estamos falando da necessidade material de trabalhar, porque o livro inteiro a gente lembra que existe uma coisa chamada boleto. Não é o problema da humanidade atual, e a gente sabe que para pagar boleto você tem que trabalhar. Não é isso. Tá? Mas a pergunta é o seguinte, de todo o nosso tempo, uma parte já não é nosso. Do tempo que é nosso, como é que eu uso? Eu vou usar para mais coisa, para aquilo que eu não quero, ou para aquilo que eu imagino que eu preciso, vou trabalhar em excesso, e em nome desse excesso, em nome de um consumo em excesso, ou de até de um consumismo, eu vou deixar de lado minhas relações. Basicamente, se eu trabalho a mais, o tempo que eu transformo em dinheiro pode até ser legal, mas eu perder o momento do meu filho crescer, não tem dinheiro que supra isso. Se eu perder os primeiros passos do meu filho, se eu perdesse as primeiras palavras dele, o primeiro dia que ele olhou para mim e falou, papai, por acaso foi o dia 13 de abril de 2013, uma quarta-feira de manhã, ele falou, papai, se eu perdesse esse momento, a minha vida seria ruim. E aí não tem meio termo, não, é ruim se eu perdesse esse momento. Não tem dinheiro que paga, eu não trocaria esse momento por nada, nada. Então, esse momento eu não recupero. O dinheiro, eu consigo. Sócrates, o filósofo Sócrates, tem uma historinha dele, que ele estava passeando pelo mercado de Atenas, e aí os discípulos dele, os alunos dele, estavam impressionados com o mercado. Olha quanta mercadoria, olha que coisa linda, olha que ânfora maravilhosa. Na Grécia, né? Olha que ânfora maravilhosa, olha que vaso sensacional. E Sócrates teria olhado e falado assim, nossa, olha só, quanta coisa que eu não preciso. E aí a gente nota a diferença entre Sócrates e a gente. Levando em consideração o fato de que a divisão do tempo hoje, na sociedade contemporânea, é um dos maiores problemas, segundo o livro de vocês, como fica a relação entre esse tempo, o tempo que a gente precisa pra gente, o tempo das redes sociais e o tempo livre, que às vezes a gente confunde entre rede social ser um tempo livre também. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso. É super importante a gente pensar sobre o tempo, porque o tempo é uma das principais categorias da política contemporânea, né? Assim, se a nossa vida é estruturada em torno do passar do tempo, a gente tem que pensar como é que esse tempo é organizado, né? O Luiz Mauro falou ali da linearidade do tempo, né? Uma organização linear, né, da nossa vida diz assim, eu nasci, eu vivi, eu morri. Mas o nosso tempo ele não é organizado dessa forma, né? São múltiplas temporalidades que se encontram e colidem o tempo todo. Então, não é só a mulher que consegue fazer isso, né? 1000 coisas ao mesmo tempo, mas o tempo de todos nós, ele é fraturado. E nas brechas desse tempo, pulam coisas, né? Então, o Luiz citou um filósofo, eu vou citar também, um filósofo francês chamado Jacques Rancière, que vai dizer o seguinte, a emancipação do homem contemporâneo depende da capacidade que todo mundo tem de se reapropriar do tempo que lhe foi tirado. Então, se o tempo do trabalho não me permite fazer outras coisas, que é escrever, ler um livro, assistir ao programa de televisão, ao marca-página, né? Então, se a estrutura do tempo faz com que eu só trabalhe para gerar dinheiro, né? Para gerar bens, a organização da nossa vida ela tem que encontrar válvulas de escape, né, ou linhas de fuga para esse tempo muito bem organizado. Esse tempo muito bem organizado é o tempo que faz com que a gente aceite determinadas situações de opressão.
Então, é extremamente importante encontrar brechas nesse tempo linear, causal, organizado, para que a gente sonhe, para que a gente devaneie, para que a gente olhe pela janela, para que a gente saia por aí, role na grama. Agora não dá para fazer isso, né? Mas é extremamente importante entender que o tempo ele é fraturado, né? Ele não é uma linha reta que vai do nascimento até a morte. Ele produz saltos, ele produz poeticamente, né, escapes, redesenhos, redefinições. Então, para esse filósofo Jacques Rancière, o bem mais precioso para a emancipação do ser humano é justamente saber redesenhar essa escala temporal. Redesenhar a escala temporal. Uau, repita isso, me explique melhor. Ele dá um exemplo que é o seguinte, né? Tinha um marceneiro trabalhando numa casa, lixando ali o chão, quando de repente ele para, né? É um trabalho extremamente extenuante, né? Um trabalho físico, braçal. Ele para e olha pela janela. Esse olhar pela janela, né, que é um momento de devaneio, permite com que ele, dentro do tempo do trabalho, que a princípio, né, ele não deveria fazer isso, largar suas ferramentas e olhar pela janela para sonhar se ele fosse o dono daquela casa, se ele tivesse aquela vizinhança, né? Então ele abre brechas, assim como faz a literatura. Né? A literatura produz isso, né? Sobretudo a literatura contemporânea, um personagem, uma história que nos envolve, ela raramente tem aquela estrutura muito formal, né? O personagem estava lá tranquilo, de repente acontece alguma coisa e ele chega ao final glorioso, né? O personagem, ele tem rupturas o tempo todo, né? Ele toma chuva, ele vai no parque, ele leva um bolo de um encontro, ele repensa a sua vida, ele está largado no sofá. Então, esses pequenos momentos, né, eles servem para a gente não se render ao tempo que o Walter Benjamin vai chamar que é o tempo dos vencedores. O tempo dos vencedores organiza a história como se ela fosse uma linha contínua, né? Mas o tempo dos oprimidos, que ele vai dizer que é as pessoas que não têm tempo para nada, elas que vão fazer avançar um outro tipo de narrativa para a nossa história. Então é complicado dizer eu não tenho tempo, porque se a gente está vivendo dentro desse tempo da produção constante, da materialidade, a gente não enxerga esses outros momentos que o Luiz citou, né? É o momento de olhar nos olhos do filho e prestar atenção nele falando papai, né? Ou então olhar uma folha caindo de uma árvore, pode ser a coisa mais boba, né? Mas que tira a gente desse tempo continuado e linear. O que acontece? A professora Ângela trouxe aqui pra gente essa questão de parar, às vezes até no meio do trabalho, e refletir sobre a vida, olhar para o céu, parar para analisar as coisas simples, que muitas das vezes na correria, naquela ânsia e naquele achar de que não temos tempo para nada, ou precisamos focar só no que estamos fazendo aqui e agora, como por exemplo o estudo, só posso estudar e não posso olhar para o lado um minuto, ainda mais agora com o home office, estando em casa, acredito, né? A professora Ângela tem 2 pequenininhos em casa, não poder parar um pouquinho para poder dar atenção para a criança? Será que realmente está na hora da gente redesenhar, como você mesmo disse? E eu queria que o Luiz acrescentasse essa fala, falando um pouco mais sobre a questão das redes sociais, que muitas das vezes as pessoas elas ficam ali passando o tempo e achando que estão realmente tendo um tempo livre, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho bem legal essa... Nossa, assim, primeiro, eu queria muito estar em Belo Horizonte. Diria de verdade, está muito atrás de você. Gente, nossa, essa tela, assim, essa mediação da tela é necessária, é bacana, mas é muito chata. Gente, eu queria muito estar aí para estar no ambiente de comunicação com vocês. Olha, Betânia, eu acho que, assim, retomando uma coisinha, uma parte do nosso tempo não é nosso. Dentro desse tempo que não é nosso, a gente encontra algumas frestas para poder lidar e sobreviver com ele, a ele, e ter em alguma escala, a satisfação mesmo desse tempo que não é nosso. A pergunta não é o que eu faço com o tempo que não é meu. Uma parte do meu tempo eu tenho que alocar para o trabalho. Melhor ainda se eu gostar do que eu faço. Então a Ângela e eu, nós somos professores,
nós somos apaixonados pela sala de aula, nós temos uma satisfação imensa, mas a gente sabe que isso não é o padrão. Então, uma parte do nosso tempo já não é nosso. A pergunta é, o que você faz com o tempo que é seu? Numa sociedade de infinitas demandas, como a que a gente vive agora, nós somos convocados o tempo todo a alocar a nossa atenção para coisas. Então, no caso, as redes sociais, por exemplo, elas chamam muito a nossa atenção porque a arquitetura delas é programada para isso. Não vamos esquecer que nós estamos num sistema de compra e venda. Então, as redes sociais estão nos oferecendo produtos o tempo todo. Esse produto pode ser a propaganda, a publicidade do produto mesmo, mas esse produto pode ser a vida do outro. Assim como a nossa vida também se converte numa mercadoria visual, numa mercadoria sensorial para ser vista pelo outro. Existe uma outra dimensão além da mercadoria? Existe, a relação. É claro que é legal ver os meus amigos. É claro que é legal acompanhar a vida das pessoas que me são queridas. Então, uma coisa não anula a outra. A pergunta é, qual é o tempo que eu uso para isso? Porque eu, pelo menos acredito assim, eu sou o dono do meu tempo. E não, portanto, eu posso alocar, designar esse tempo para aquilo que eu quiser. As redes sociais, elas vão me convocar o tempo todo. É difícil desgrudar os olhos, porque a gente vive naquela ilusão de que o próximo post pode ser mais interessante. A próxima foto pode ser mais legal. E com isso, a gente vai perder a noção de tempo. Vamos lembrar, a arquitetura das redes é feita para isso. Assim como o shopping center antigamente era feito para a gente perder a noção do tempo, ele ficava sem janelas para a gente ficar bastante tempo, as redes sociais elas vão, evidentemente, também nos atrair. E elas são legais, não estou fazendo aqui uma crítica não, como eu falei, estou em todas as redes. Tá? Elas são legais. A pergunta é a seguinte, o quanto que isso está me tirando o tempo de outras relações? E aí é uma questão de disciplina e de escolha. Quanto tempo eu quero ficar nessa rede? Saber que as redes elas são super legais, mas elas têm um botão sensacional que é o desliga, que é a hora que eu posso falar, eu não quero mais. Isso é uma opção minha. Lembrar dessa opção me parece fundamental para a gente alocar melhor o nosso tempo. Saber que é legal ficar nas redes e curtir, e trocar curtidas, e postar coisas, é super sensacional, eu faço isso todos os dias. Mas saber também que tem a hora de falar, chega, ficar mais tempo não vai ser bom para mim, e aquilo que não é bom para mim, se eu posso escolher, eu corto, e aí eu vou fazer alguma outra coisa. Então, acho que é importante a gente lembrar e se perguntar, do seu tempo livre, o que você vai escolher fazer? Você não é obrigado a ficar conectado o dia inteiro. Isso você já fica nos momentos de trabalho. No seu tempo livre, você pode escolher fazer outra coisa. A pergunta é se você quer, porque isso implica isso significa uma ação que às vezes a gente simplesmente não está afim. Luiz, aproveitando que você trouxe aí essa questão da mercadoria, do tempo que nós vivemos de compra e venda, da questão do shopping, trazendo todos esses aspectos, só que para um contexto um pouco diferente, como que fica a questão da compreensão do corpo, do discurso de beleza e a relação entre isso e como que isso afeta o convívio do ser humano com o outro? Ótima questão, uma coisa que a Ângela falou lá atrás é a respeito da monetização, essa ideia de que tudo pode virar mercadoria. E na sociedade onde a gente vive, tudo pode virar mercadoria. Mas nós acreditamos que tem algumas coisas que não podem virar mercadoria, porque a transformação de algumas coisas em mercadoria provoca infelicidade, provoca a perda de alguns referenciais, provoca, enfim, um certo mal-estar. O nosso corpo, ele muitas vezes é transformado nessa mercadoria a partir, muitas vezes, da imposição de padrões, imposição de um certo e um errado, imposição de modelos que são trazidos não só como a gente costumava falar antigamente, trazidos pela mídia também, mas reproduzidos por cada uma e cada um de nós, cada vez que a gente cobra do outro um corpo, cobra do outro uma atitude, olha o prato do outro, faz aquele comentário, nossa, porque nisso tudo, nos pequenos gestos,
a gente reproduz relações de poder muito fortes, que muitas vezes podem deixar a outra pessoa constrangida, se sentindo mal com o próprio corpo. Assim como nós nos sentimos mal com o nosso corpo, quando a gente percebe que ele está fora do padrão, que ele desagradou, que a gente recebeu um olhar de reprovação. E isso nos faz nos sentir mal. No livro a gente vai tratar um pouco disso, justamente lembrando que conhecer a si mesmo é também assumir o corpo que você tem. Assumir que esse corpo ele é um elemento biológico. Ele tem a sua beleza em todas as eras. Ele tem a sua beleza de todas as formas. E a padronização, até onde a gente estuda no livro, ela faz mais mal do que bem. Porque como a gente está quase sempre longe de ter um corpo perfeito e magnífico, se você que está assistindo a gente tem um corpo perfeito e magnífico, você é exceção. Tá? Curta muito. A gente sabe o quanto a gente está longe desse corpo perfeito e magnífico, isso nos faz mal. E a gente fica numa eterna cobrança, uma eterna busca por algo que é impossível. Eu vejo, por exemplo, não estou falando de saúde, tá? Saúde é outra coisa. Estou falando da busca interminável por uma perfeição que é inatingível. Isso cria um paradoxo muito interessante. Quanto mais você busca um ideal, mais esse ideal se afasta de você. Porque em vez de você sentir a beleza que tem naquele momento, você busca sempre o próximo momento. Aliás, é muito típico da nossa busca pela felicidade. A gente perde tanto tempo buscando a felicidade que a gente deixa de ver a felicidade nos pequenos momentos. Com o corpo é a mesma coisa. Foi legal ter um corpo de 20 anos? Foi bacana. Eu fazia isso, tá? Eu jantava às 11 horas da noite um bife à parmegiana gigante com arroz, feijão e batata frita. Hoje, com 43 anos, se eu fizer isso, cara, eu acho que é do restaurante para o hospital. Acho que não é sem escalas. Mas é legal ter 43 anos? É legal. Posso fazer um monte de coisa ainda? Posso e vou. É legal ter alguns cabelos brancos? É legal, é bacana, é bonito. Vai ser legal ter 70 anos? Vai ser bacana. Vou poder comer o bife? Não. Talvez menos coisa ainda. Mas vai ter outra beleza da vida. Agora, quando nós aprendemos que essa beleza da vida está ligada a uma beleza do corpo, dá um curto-circuito. A esse padrão de beleza do corpo dá um curto-circuito. E também, para fechar, vale lembrar que esse corpo ele precisa ser pensado como uma dimensão da relação com o outro, porque ele é o meu primeiro e mais importante elemento na relação que eu tenho com o outro. Mesmo agora, mediados por essa tela, nós somos corpos em relação. Nós temos gestos, nós temos uma face, nós temos uma expressão, eu consigo ver agora, nossa, para quem está em casa vai dar uma confusão isso que eu vou falar. Eu consigo ver o meu rosto aqui no cantinho da tela, mas consigo ver a expressão da Betânia, a expressão da Ângela, e, portanto, o corpo é um dos primeiros, se não o primeiro elemento, da relação com o outro. Até em termos cronológicos. Quando a gente nasce, desculpa, eu vou falar de neném outra vez, tá? Quando a gente nasce, o corpo é a primeira sensação que a gente tem. Eu lembro quando o Lucas, meu filho, está com 9 anos. Eu lembro quando ele era bem pequenininho mesmo, de bercinho ainda, como que ele aprendia o mundo a partir do corpo, a partir de mexer. Eu lembro uma vez que ele era bem pequenininho, ele ficou fascinado porque ele descobriu que o cotovelo dobrava. E depois ele experimentou e o joelho também dobrava. E aí ele experimentou o nariz e o nariz não dobrava. E ele ficou frustrado. Ele tinha 3, 4 meses de idade. E naquele momento eu falei, nossa, ele está descobrindo uma dimensão de corpo e ambiente. A dimensão da relação. Por isso que quando a gente... quando as palavras não bastam, a gente vai para o gesto, vai para o contato. Por isso que eu falei agora há pouco. Se eu estivesse em Belo Horizonte, a nossa experiência, a minha, seria totalmente diferente. No final dessa gravação, a gente poderia dar um high five e sair todo mundo feliz. Então, o corpo tem essa dimensão da relação com o outro que ela precisa ser retomada. E isso no livro a gente lembra. Retomar a dimensão do corpo é também restaurar a dignidade de todos os corpos. Porque existe beleza no sorriso do recém-nascido, existe beleza no sorriso do jovem, existe beleza no cabelo branco do idoso, na ruga do idoso, porque aquela ruga significa uma batalha que ele venceu e não foi vencido. Com certeza. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo que nós estamos e aceitar o que faz parte daquele momento que nós estamos vivendo.
Existe uma linha tênue entre os sentimentos de simpatia e empatia. E eu gostaria que vocês diferenciassem essa questão. Porque às vezes nós falamos muito que somos empáticos um com o outro, porque eu me coloco no lugar do outro, mas na verdade empatia não tem a ver com se colocar no lugar do outro. E a simpatia? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, nossa, me simpatizei com fulano. Será? Será que só de olhar você simpatiza? Será que só de achar que você consegue entender o que o outro está passando, você está sendo empático com o outro? Eu gostaria que vocês abordassem mais sobre esses dois assuntos, sobre esses sentimentos. São conceitos que a gente retoma no livro, né, Betânia? Então, assim, existe primeiro uma dimensão de tolerância, né? Quando as pessoas falam assim, bom, para conviver com os outros tem que tolerar. Mas tolerar é impor limites, né? Impor fronteiras. Aliás, é reafirmar essas fronteiras, né? Bom, eu tolero, mas não estou de acordo. Quer dizer, a fronteira está aqui, né? A simpatia, ela é uma tentativa de aproximação do outro por aquilo que há em comum, né? Então eu me simpatizo justamente com a pessoa com a qual eu me identifico. Eu não estou olhando a diferença, eu estou olhando a semelhança, né? E a empatia, que é um exercício muito mais difícil, porque a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro. O lugar do outro, ele é único. A experiência do outro, ela é contextual, ela é situacional, ela tem a ver com todas as interseccionalidades que constituem esse outro, sua raça, seu gênero, seu lugar de moradia, né? Eu não consigo experienciar o que esse outro experiencia. Mas na empatia, eu posso sentir com ele, né? Não sentir por ele, no lugar dele, mas sentir com ele. Tentar me aproximar o máximo possível. Por que esse exercício é difícil? Porque na empatia eu vejo que o outro é diferente de mim. Ele me é estranho, ele é um estrangeiro. E mesmo assim, eu tento construir, né, uma possibilidade de avizinhamento. Porque é muito simples hoje, a gente estava falando de redes sociais, né? Não concordo com fulano, não acho que Beltrano é legal. Tu que simplesmente corto ele das minhas redes. Bloqueio, cancelo, não converso mais, não tento estabelecer nenhum tipo de diálogo. Imagina se fosse assim. Aí vem o caos. No ambiente de trabalho, se eu me recusasse a conversar, né, com meus colegas de profissão, seria impossível. Então a empatia é um exercício extremamente difícil, que vai além da tolerância, que vai além da simpatia e que me obriga, né, requer que eu reconheça a diferença do outro que está ao meu lado, mas procure estabelecer com ele uma dimensão de interação que não vai ser desconectada a qualquer momento, né? Na empatia, eu tenho que construir uma relação que, apesar das diferenças, apesar das discordâncias, eu mantenha a interação para que as coisas continuem fluindo, porque se eu simplesmente isolar todas as pessoas, é o exemplo que você deu lá, né? De sair matando todo mundo, sair cancelando todo mundo. Eu não, o cartoon. Que você extraiu do livro, né? Seria muito simples, mas a empatia requer muito mais. Por isso ela é a mais difícil, a gente diria, né, Luiz Mauro, assim, o desenho mais difícil do vínculo de convivência com a alteridade, mas extremamente necessário, né? E eu acho que tem uma dimensão da pergunta anterior que tem a ver com isso, né? Que com relação à questão do corpo, é que a sociedade impõe algo sobre nós. Então, a relação que nós temos com o outro muitas vezes é enviesada por estigmas sociais. Então, é muito fácil dizer assim, você tá gordo, para de comer esse pudim, né? Para de atacar o brigadeiro, para de diminuir a quantidade de comida. Quer dizer, a sociedade de hoje entrega para o sujeito sozinho lidar com as dificuldades, né? A mesma coisa para essa questão da empatia, quer dizer, é muito fácil dizer assim, só o outro resolve, né? Mas na empatia eu preciso dos dois lados, não é só um movimento meu em direção ao outro, é do outro em direção a mim também, né? Não é aí assim, a questão da imposição social, ela tem que ser redefinida. Lidar com o nosso corpo e com a relação entre os sujeitos não é só um problema de um indivíduo apenas, mas é uma questão a ser redefinida por todos e é uma questão institucional também, né? Uma coisa é o estigma, né, que é imposto sobre nós, ter um corpo belo, ter uma voz bonita. Outra coisa é o modo como nós vamos além disso,
né? Porque é fácil me identificar com alguém que tem uma profissão parecida com a minha, que tem um corpo parecido com o meu, mas o difícil é justamente me identificar com aquele que é completamente o oposto e que muitas vezes suscita a negação, a violência, o desprezo e a desumanização. Sim. No capítulo 7 do livro, onde vocês abordam a questão da razão e também das emoções, eu gostaria de ler um trecho. Está na página 149. Só um momento. Eu aproveito para avisar você que está assistindo ao programa que nós vamos ter um sorteio nas redes sociais desses livros que estão expostos aqui. E se você quer participar, nos acompanhe lá, @canal universitário. Vai ser um prazer ter você participando com a gente. Então vamos lá. O livro diz assim: você não nasceu destinado a nada em particular. Todas as possibilidades estão abertas. Nada obriga a ser ou deixar de ser alguma coisa. A respeito desse assunto, eu gostaria que vocês discorressem sobre ele. Geralmente as pessoas dizem que tem aquele ditado, né? Quem nasce para tostão não chega a vintém. Esse é um ditado é um ditado da minha avó. Quer dizer, quem nasce para pouco não chega a alcançar muito, né? Que é uma forma de estabelecer para as pessoas que elas têm lugares muito bem definidos dentro da sociedade. Mas na verdade, assim como o Luiz Mauro falou, né? Todos nós podemos redesenhar o nosso destino. Mas essa ideia, ela não tira do Estado, das instituições, a sua responsabilidade. Ou seja, ter o meu destino a ser construído por mim não significa que eu sozinho sou sobrecarregado pela força do meu sucesso ou do meu fracasso. Existe também uma dimensão que é institucional, como eu falava há pouco, né, sobre essa questão do estigma, né? Ser bonito ou ser bonita não é uma coisa que depende de mim, depende de um olhar que é projetado sobre o meu corpo. E esse olhar não vem só do outro, né, que me olha, vem de todo um regime institucional que nos configura. Então, saber que eu não nasci com um destino definido tem uma certa carga, né, que depende da minha capacidade de estruturar o meu percurso, mas depende também de entender que isso não é só uma coisa que eu preciso resolver sozinho, né? Existe toda uma reconfiguração social, cultural, institucional, política que nos acompanha, né? Porque para ascender a determinados espaços, para ter lugar de fala na sociedade, para existir como sujeito político, essa não é uma aventura subjetiva, ela é intersubjetiva, né? Ela depende de uma série de variáveis que vão se articular e se desarticular o tempo todo, né? Então, nós não somos destinados a nada, mas podemos ter o nosso destino marcado por uma sociedade que nos olha dessa e dessa forma, que diz que uma pessoa que chama Valdomiro, né, ele não pode ser presidente do Brasil porque esse nome não é nome de presidente. Ou seja, olha os estigmas que nós construímos para colocar pessoas no que a gente acha que é o devido lugar das pessoas. Isso tem a ver com algo que nós comentávamos antes, né, que uma das dimensões que dificulta a convivência com os outros é que tem gente que acredita que tem determinados privilégios, poderes e superioridades e que não pode abrir mão desses privilégios e superioridades e acha que o outro sempre é menos, né? Sempre é inferior. Isso faz com que esse condicionamento dos lugares sociais, dos corpos, das existências, seja algo estruturante, no sentido de que por mais que eu lute, eu talvez não consiga sair de uma determinada situação porque eu sou constantemente empurrado para as margens, né, para o desprezo, para a invisibilidade. Então não é só o sujeito que tem que definir o seu percurso, né, a sua trajetória, mas é todo um contexto que precisa ser alterado. Sim, incrível você falar sobre a questão que nós estávamos falando agora há pouco e também se une, tem a ver com isso aqui. Incrível como todos os assuntos de alguma forma se entrelaçam e fazem sentido no livro, independente do capítulo. Aproveitando essa questão, eu queria pedir, Luiz, que você falasse um pouco mais a respeito da empatia. Se hoje já não se trata mais de só se colocar no lugar do outro, não tem a ver com isso, como que a gente responde para alguém o que é empatia?
E como a gente vai ter empatia com aquela pessoa que às vezes formou numa determinada área, mas ela não quer mais atuar nessa área, porque ela está aberta a novas possibilidades. Ela quer sim poder experimentar novas ideias, novos saberes, e muitas das vezes a gente não tem empatia para com essas pessoas. Muito legal isso. Tem a ver com o trecho que você leu. Quando a gente diz que você não está destinado a nada, nós estamos lembrando que não existe algo que me force ou force qualquer pessoa a ser dessa maneira. Então a gente está falando contra o determinismo. Ao mesmo tempo, lá no capítulo sobre escolhas, a gente vai lembrar que se por um lado você não é totalmente determinado, por outro lado, ninguém é totalmente livre. Nós temos uma margem aonde a gente pode escolher. Uma parte não vai rolar. Por que não vai rolar? Por tudo que a Ângela falou das condições sociais, históricas, econômicas, até mesmo psíquicas, aonde cada uma e cada um de nós se encontra. Então, a gente procura equilibrar esses dois extremos, a ilusão da escolha total, a ideia que nos é muito vendida hoje em dia de que eu posso tudo, basta eu querer, basta eu acreditar. Não, não vai rolar. Isso é uma ilusão muito triste, porque quando ela cai, quando ela quebra, ela nos machuca demais. Então, ao mesmo tempo, escapar do determinismo de achar que não, eu estou condenado a isso, estou condenado a alguma coisa. Nós temos uma margem de escolha, e a margem de escolha é que nos torna responsáveis pela nossa relação com o outro. Dentro da minha margem de escolha, como é que eu vou definir a maneira como eu vou tratar o outro, como eu vou me relacionar com esse outro? Qual é a ideia de outro, a ideia de alteridade que eu vou utilizar nas minhas relações? Isso liga, como você falou, o livro está todo interligado, isso liga com aquela primeira questão de se conhecer. Se eu acho que eu sou uma pessoa super absolutamente incrível e que todo mundo é inferior a mim, no dia a dia eu vou tratar o outro, eu vou partir do princípio. Luiz, está travando só um pouquinho, mas E, vamos portanto, ela... Repita pra gente, Luiz, é porque travou um pouco. Por favor. Ah, tá. Take 2. Se eu parto do princípio que eu sou incrível e superior a todo mundo, na minha relação com os outros, eu já vou tratá-las como inferiores. Eu já vou chegar achando que todo mundo me deve. Me deve respeito, me deve satisfações, me deve o melhor lugar. Quando eu, ao contrário, por várias questões, eu me sinto subalternizado em relação ao outro, quando eu fui tão oprimido na minha vida que eu acho que todo mundo é maior ou melhor do que eu também já vou me colocar numa situação de inferiorização que muitas vezes eu introjeto. Dito de outra maneira, eu apanho tanto que eu torno a dor interna. Eu internalizo aquela dor de tanto que eu apanhei. E eu vou considerar que todo mundo é melhor do que eu e que eu devo respeito a todo mundo, eu devo satisfação a todo mundo. O livro procura lembrar que nenhum desses extremos é viável no dia a dia. Por quê? Porque a minha relação com o outro prevê lembrar dessa igualdade fundamental. Daí, lembrar aquela complexidade do outro. Lembrar as luzes e sombras que habitam em todas e todos nós. Porque é a partir daí que a gente chega na empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Como a gente ouve nas redes sociais, cada vez que tem um comentário intolerante, violento, logo aparece alguém que vai falar: ah, puxa, quanto falta empatia, precisa se colocar no lugar do outro. Não dá para a gente se colocar no lugar do outro, porque isso seria estranho. Eu não posso me tornar o outro simplesmente porque isso seria uma ilusão, na melhor das hipóteses. Eu não tive a vida do outro, eu não tenho a trajetória do outro, eu não tenho a sensibilidade do outro. Como é que eu construo a empatia? Aqui eu estou me baseando numa filósofa chamada Edith Stein, que escreveu um livro muito bonito chamado Sobre o Conceito de Empatia, que ainda não tem em português. Como é que eu construo a empatia? Eu não posso me colocar no teu lugar. Mas nós dois somos humanos. Nós temos experiências muito comuns. Aliás, nós somos mais parecidos do que a gente gostaria de imaginar. Eu não posso sentir a sua alegria. Mas eu sei o que é sentir alegria. Para ter a empatia, eu apelo para a minha experiência original de satisfação, de felicidade, de alegria, para entender a sua, sabendo que há um demarcador, existe uma diferença. Então você está feliz porque conseguiu alguma coisa. Eu não estou feliz
igual a você. Seria uma farsa, seria um fingimento muito estranho dizer, eu entendo que você está... Não, mas eu já senti alegrias semelhantes. A minha experiência original bate com a tua. E é a partir daí que a gente pode construir o vínculo da empatia. Eu não sei, e não sei mesmo, a condição do outro, porque a condição do outro é única, é singular, é exclusiva desse outro. Mas, a partir das minhas experiências, que também são únicas, exclusivas e singulares, eu posso fazer emergir algo que me leve ao contato com esse outro. Então, saber o que está acontecendo com esse outro, chegar próximo. Daí a ideia que a Ângela lembrou aqui no livro a gente trata, a empatia não é estar no lugar do outro, a empatia é sentir com o outro. Para dar um exemplo fofinho, outro dia meu filho estava brincando com Lego e construiu uma nave super incrível que viajava entre galáxias. E ele ficou tão feliz quando ele terminou de construir a nave, que ele veio me mostrar todo contente. Olha, papai, construí essa nave que viaja entre galáxias. Muito bonita, por sinal, e provavelmente muito rápida para viajar entre galáxias. É claro que eu não estava sentindo a alegria dele. Eu não tinha acabado de construir uma nave. A última nave que eu construí foi quando eu tinha a idade dele. Né? Mas eu sei o que é sentir a alegria de uma tarefa completa. Eu sei o que é sentir o orgulho por uma coisa que você fez. Naquele momento, eu não senti por ele. Ninguém pode sentir pelo outro. Mas eu senti com ele. E por um instante, eu acompanhei as viagens intergalácticas daquela nave. Eu tive 9 anos outra vez? Não dá. Com 43 não rola. Mas eu pude evocar a experiência original de um garoto de 9 anos e sentir com, não sentir por. A empatia é esse gesto de falar, puxa, eu entendo esse outro. Ela é difícil. Ela é difícil. Eu estou dando exemplos fofinhos, tá? Mas é pensar a empatia também quando a pessoa vem, contraria, mostra quando ela não é igual a mim. E aí eu preciso pensar, puxa, olha, eu não gostei dessa pessoa, não gostei do que ela falou, mas eu também já falei coisas que outros não gostaram. Pô, essa pessoa é difícil, mas eu também sou difícil para outras pessoas. Eu também me apresento como áspero para outras pessoas. E por que ela está pensando desse jeito? Daí que no capítulo sobre racionalidade, a gente vai lembrar que a empatia se constrói também tentando entender a racionalidade do outro e não desprezando, porque aí eu rompi o vínculo. Então, nessa pandemia, nós estamos tendo exemplos e mais exemplos. Posturas com as quais eu não concordo, eu vou lá e classifico. Fulano é isso, fulano é aquilo. O exercício da empatia é tentar pensar o seguinte: se eu tenho uma razão para fazer o que eu faço, a pessoa também tem uma razão para fazer o que ela faz. Nessas duas racionalidades, eu posso, num esforço de empatia, tentar entender o jeito como ela pensa antes de simplesmente etiquetar e colocar lá isso, aquilo. Os rótulos eu deixo para a imaginação de vocês. Tá? Mas antes de colocar o rótulo, tentar imaginar qual foi o motivo que a levou a pensar de uma determinada maneira e não de outra. Luiz, muito obrigada. Eu acredito que as suas exemplificações auxiliaram e muito, né, Ângela, ao pessoal de casa a entender realmente a diferença do que ao longo do tempo a gente vem ouvindo ser algo e depois para desconstruir realmente demora mais tempo. A gente precisa exemplificar, conseguir trazer mais exemplos do dia de hoje, do nosso cotidiano, para que esse novo conceito, a nova não, porque é antiga, mas a gente aprendeu errado, né? O significado correto da palavra seja realmente aprendido. Tem 3 termos no livro que são citados, como perdão, amor e... eu esqueci um, peraí. Amizade? Gratidão. Perdão, amor e gratidão. O que acontece? Esses 3 termos têm em comum reciprocidade. Porém, nem sempre é possível pedir isso de volta. São termos que têm em comum a reciprocidade, mas quando você cobra por um retorno, perde o sentido. Por que isso acontece? Como que é isso?
Que a gente tenha esquecido um pouco, né, que grande parte das ações que a gente faz ou dos sentimentos que a gente cultiva, eles são sentimentos dadivosos, ou seja, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, não para ter um retorno, né, ou para alguém me dar dinheiro para isso, para voltar no tema do dinheiro, né, ou para ser exaltado, né, para ganhar um diploma, mas simplesmente porque é uma dádiva, né, a dádiva do presente, né, de fazer algo pelo outro, mas também por mim, sem esperar nada em troca. As pessoas já fazem coisa esperando receber um retorno, né? Receber ou um elogio, ou um presente, ou uma medalha, ou seja, essa ideia do perdão, do amor, da gratidão, tudo isso diz, né, que existem certas ações e certas coisas que fazemos que elas são como uma oferenda, uma oferta, mas as pessoas desconfiam muito, né? Então, quando eu digo que eu estou fazendo algo, alguém pergunta, mas estão te pagando para fazer isso? Verdade, me perguntaram isso hoje. Pagando, você está trabalhando no feriado, você está traduzindo esse texto, você está fazendo essa coisa, mas o que estão te dando em troca? Eu falo nada. Às vezes a gente faz coisas que são por pura alegria, mas na relação com outras, as pessoas desconfiam quando a gente é bonzinho demais. Nossa, fulano é bonzinho demais. Alguma coisa está errada, né? Nossa, fulano está fazendo isso gratuitamente. Será que é possível, né? A nossa cultura ocidental, ela ensinou, né, que a dádiva é alguma coisa equivocada. Né? Fazer algo gratuitamente significa que tem intenções por trás e muitas vezes intenções escusas, né? Então, olha que complicado, né? Quando você quer dar um presente, as pessoas te tacam um processo por injúria moral, né? Alguém fez uma coisa muito boa para mim, nossa, tá querendo alguma coisa em troca, ou seja, esse olhar, né, da generosidade, ele acaba ficando um pouco perdido. E todas essas ações que você citou têm a ver com essa dimensão, né? Se entregar, né? O amor é uma entrega, mas é também uma construção. E é uma série de coisas juntas, né? Geralmente, quando eu amo, eu não fico querendo que o outro realize todos os meus sonhos, mas a sociedade capitalista contemporânea ensinou pra gente que sim. Veja o ideal do amor romântico, por exemplo, né? Amar uma pessoa significa que ela vai fazer tudo por você. Ela vai te dar rosas, ela vai realizar todos os seus sonhos mais recônditos sem você nunca ter contado para ela. Sendo que o sentido original, né, é a doação, é a entrega, é você existir para você, mas para o outro, sem esperar que alguma coisa venha como resposta. Se vier a resposta, ótimo, mas se não vier, a gente não pode deixar que isso perturbe, né, a nossa condição de poder oferecer. Né? Todos nós temos condição para poder oferecer alguma coisa. Soa meio religioso isso, né? Essa dimensão da dádiva, mas de fato tem uma dimensão religiosa. A religião não significa ter uma crença ou ir à missa todo domingo. Significa essa capacidade de construir alguma coisa junto com o outro, para mim, para o outro, né? Sem a necessária retribuição ou a necessária resposta, né? É um ato de fé, né? A generosidade é um ato de fé. Luiz, e se a gente cobrar? Como é que fica essa situação? Se eu fizer alguma coisa e já falar assim, no meu aniversário eu quero de volta, hein? No meu aniversário já tô esperando meu presente, por exemplo. Como é que fica? Isso funciona? Uai, você acabou de abrir mão da generosidade moral com a qual você estava lidando. Uma opção. A hora que eu cobro a gratidão, a hora que eu cobro, eu acabei de quitar a dívida. Então, a hora que quando alguém te olha, fala, você só está aí porque eu fiz tudo por você. Não te devo mais nada. Você acabou de quitar a sua dívida. Anos atrás, porque a marca da generosidade é você não ter essa cobrança. Um filósofo com o qual a Ângela e eu trabalhamos há muito tempo, chamado Emmanuel Levinas, um filósofo lituano que passou pela experiência dos campos de concentração, e nessa experiência ele teve algumas das descobertas da alteridade. Ele nos lembra o seguinte: a responsabilidade para com o outro, ela é sem porquê. Por que você está fazendo isso? Não há porquê. A responsabilidade é sem porquê. É pelo fato de que eu sou humano
e o outro é humano. Isso cria entre nós um vínculo de responsabilidade infinita, porque o rosto do outro me desafia a lembrar da minha própria humanidade. Por isso que quando eu estou na rua e uma pessoa em situação de rua me pede uma ajuda, eu preciso de um esforço para fingir indiferença, porque eu sei que eu estou tendo uma atitude artificial, quase inumana, porque eu estou recusando o rosto humano do outro. E, portanto, quando eu recuso o humano no outro, eu abro mão de um pedacinho da minha humanidade. A responsabilidade, ela é sem porquê, porque o fato de eu ser humano traz para mim uma responsabilidade infinita por todos os outros, por todas e todos os outros. Isso nos leva a um segundo ponto. Essa responsabilidade faz com que a gente restaure, ou procure restaurar, em nós e no outro, a igualdade da condição humana, que é a única coisa que todas e todos temos em comum. Porque para além dos títulos, para além dos cargos, para além das posições tão efêmeras que a gente ocupa no mundo, nós temos em comum apenas a nossa humanidade. E restaurar a humanidade é justamente o sentido dessa responsabilidade. Isso nos leva a uma outra atitude em relação ao outro, a uma mudança de atitude. Nós estamos acostumados a ver o outro como um objeto de consumo. Muitas vezes, até nas relações afetivas, nas relações amorosas, nas relações mais próximas, a gente não quer estar com o outro, a gente quer consumir o outro. A gente trata o outro como um objeto de consumo que deve me satisfazer. E quando ele para de me satisfazer, então eu descarto e vou procurar um outro objeto que me traga essa satisfação. A gente vive numa sociedade onde nós somos, às vezes, educados não para estar com o outro, mas para consumir o outro. Isso que a Ângela falou do amor romântico, que é bonito, não vou dizer que é, né? Ontem foi o Valentine's Day, mas ele é idealizado. Por quê? Porque o convívio com o outro não vai ser só aquela coisa absolutamente magia. Não vai rolar. Tá? Então, nesse consumo, eu espero que o outro satisfaça as minhas necessidades, satisfaça as minhas demandas. O problema é que o outro também espera isso de mim. Então, a gente esquece que mais do que... Quando o relacionamento é pautado no consumo, ferrou. Porque nós não nascemos para satisfazer os outros não nasceram para nos satisfazer. Quando há o momento do encontro, essa frase não é minha, eu não estou lembrando de quem é o autor, essa frase não é minha, não. Por favor, não processa por plágio, eu estou falando que não é minha, só não lembro de quem é. A gente não está... Autor não identificado. Autor não identificado. Não, eu vou lembrar. Sabe qual que é o problema? Tipo, 3 segundos depois da gente desligar aqui, eu vou lembrar de quem é. Mas tudo bem. Bom, então, a responsabilidade, ela se cultiva para a gente lembrar que na relação com o outro, nós estamos nessa dimensão do encontro. Um encontro que sempre vai ter as suas dinâmicas, sempre vai ter as suas coisas bonitas, sempre vai ter as suas asperezas. Quando a gente aprende a ver a beleza nessa vida real, a gente lembra dessa responsabilidade. O livro, de certa maneira, fala sobre isso em vários aspectos. Quando você para de se apaixonar pela ilusão, você aprende a amar a realidade. Gente, eu fico assim admirada e ao mesmo tempo relembrando enquanto eu li o livro os inúmeros momentos em que eu precisei pausar, olhar assim, parar, não fazer nada. E aí me perguntar: o que você está fazendo? Estou trabalhando. Porque eu estava refletindo para entender todas essas questões que foram abordadas hoje aqui, mas muitas outras que estão no livro, e quem tiver como adquirir ou participar do nosso sorteio no Instagram vai ficar ciente a respeito. E tudo isso nos leva também a pensar sobre o que ambos disseram, da entrega. Se relacionar também tem a ver, e muito a ver, com entrega, sem esperar nada em troca. Se você se doa sem esperar nada em troca, pode ser que você receba. Pode ser que não. Mas se você receber, talvez você receba também a felicidade ou a alegria. Felicidade ou alegria? Tem uma diferença, não tem? Tem. E bem-estar. Nos diga pra gente aí qual a diferença entre esses 3 termos. Eita. Aí o Luiz fala, ele ia começar a falar. Pode falar, Luiz. Fica à vontade. Eu ia jogar para você, Angela, que essa pergunta é difícil, eu jogo mais difícil. Não, assim, muito
Para começar assim bem, então, rapidinho, são três coisas diferentes. A alegria, ela é um momento, então eu posso ter um momento de alegria. A felicidade ela é um estado cultivado, mais do que um ideal, e o bem-estar tem a ver com o físico. Então são 3 dimensões. O bem-estar, ele implica, por exemplo, ter uma vida digna, não se preocupar, não ficar na dúvida se você vai ter o que comer amanhã, se você vai ter onde dormir amanhã. Então o bem-estar, ele está ligado a essa dignidade num nível material, num nível, digamos, inicial. A alegria, como parte, digamos, da emoção e da personalidade, ela está ligada ao encontro com o outro. Aquilo que um filósofo chamado Baruch de Spinoza falava sobre as paixões que me moviam. Então, no encontro com o outro, no encontro com as coisas, no encontro com determinadas situações, isso me deixa melhor, me torna melhor. Esse ato de tornar melhor, de me tornar uma pessoa melhor, assim, mais alegre, isso é uma paixão alegre. Me dá mais potência para ser aquilo que eu já sou. Isso é uma alegria. Tá? Vou dar mais um exemplo fofinho. Desculpa, mas é que, sei lá, rola exemplos fofinhos. O Lucas e eu, quando eu saio, agora não estou no home office, mas quando eu saio para trabalhar de manhã, bem de manhãzinha, que eu ia para a faculdade, eu ia lá, dava tchau para ele, que não pode sair sem dar tchau, e aí, às vezes, ele ia até a janela, antes de eu sair, ou até a porta do quarto, e falava: papai, o que foi, filhote? Nós temos que trocar corações. E aí ele, pequenininho, fazia um coração e jogava para mim, e eu jogava um coração para ele. E eu ia trabalhar flutuando, como vocês podem imaginar. Alegre, por quê? Porque aquele gesto de encontro com meu filhote me tornava uma pessoa mais forte, mais apta a existir. Isso é o sentido da paixão alegre em Spinoza. Eu saía alegre. A felicidade é um estado permanente, é um estado que não depende do encontro. Ele depende da tua atitude em relação à realidade que está posta diante de você. Aquilo que a Ângela falou do tempo, que é super importante, a felicidade, ela é um estado de alma que você cultiva ao aprender o sentido dessa felicidade, ao lembrar que a felicidade, ela está aonde você estiver, ela não está longe. Uma das coisas que nos é prometido o tempo todo no mundo atual é que a felicidade está lá longe. Então eu vou trabalhar para ser feliz, eu vou namorar para ser feliz, eu vou mudar de emprego para ser feliz. E vocês notam que até no vocabulário é sempre para, então eu jogo a felicidade para o futuro. Isso cria um problema. A felicidade está sempre lá onde eu não estou. Isso é uma frase de um poeta que eu também não lembrei o nome. Feriado, desculpa, gente, eu estou mal de citação. Mas acho que era um poeta alemão chamado Schmidt von Lübeck, alguma coisa assim. E a felicidade, ela, como estado, ela é cultivada diariamente naquilo que eu já tenho. Enquanto eu coloco a felicidade como um ideal, ela sempre me escapa entre os dedos. A hora que eu lembro que essa felicidade ela pode ser cultivada porque ela depende da minha atitude em relação às coisas, eu paro de sofrer por aquilo que é inatingível e começo a ser feliz, não é ser alegre, eu começo a ser feliz com aquilo que efetivamente está ao meu alcance. Como a Ângela falou, ouvir pela janela. Ouvir pela janela não faz o menor sentido isso que eu falei. Se estiver ao vivo não vai dar para cortar, ferrou, já era. Mas parar, olhar pela janela e ver alguma coisa. Uma vez eu tinha ido buscar o Lucas na escola e a gente estava andando pelas ruas do bairro e ele me chamou a atenção para alguma coisa. Se a gente ficar mais atento à sabedoria das crianças, a gente vai ver um mundo com cores muito mais intensas. E um dia ele me parou na rua assim, falei: que foi, filhote? Ele falou: papai, ouve. Falei: que foi? Ele: presta atenção. E aí a gente ouviu, ficou um tempinho ouvindo as folhas, as árvores, um carro que passava, passarinho cantando. Ele virou e falou: papai, presta atenção, porque esse é o som da vida, o som que nunca deve ser silenciado. E por 1 minuto, talvez menos, a gente experimentou uma felicidade de ouvir folhas se mexendo. Isso é ser feliz. Muito obrigada, eu estou extremamente feliz, alegre de receber vocês aqui. Eu vou usar sim as 2 expressões, porque eu estou alegre nesse momento, mas estou feliz também porque todas as contribuições
tudo que está nesse livro aqui, com certeza me auxiliou muito e vai continuar me auxiliando, porque eu vou levar comigo, vai ficar na cabeceira da cama. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Chegou ao fim. Mas, quem sabe, vocês não voltam aqui numa outra oportunidade, porque eu sei que vocês já escreveram outro livro juntos. Então, continue nos acompanhando em nossas redes sociais e também no canal 12 da NET e no YouTube do canal Universitário. Eu deixo que vocês também se despeçam do pessoal de casa e nós ficamos por aqui. Betânia, muito obrigada. Eu queria agradecer primeiro a sua leitura atentíssima do nosso livro, né? Assim, você foi uma leitora que mergulhou assim nessas páginas e que nos trouxe perguntas excelentes, inquietantes, né? A gente ficou quebrando a cabeça em cima dessas perguntas. E eu tenho certeza também que o pessoal que está nos assistindo gostou bastante, né? Agradecer a toda a equipe do Marca Página que está aqui com a gente, agradecer ao Luiz Mauro e, sobretudo, a Aline, da editora Vozes, que acolheu a proposta do livro, que tornou possível, né, a realização desse volume, enfim, de tudo que ele desperta nas pessoas, né? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer muito também, acho que a Ângela destacou um ponto sensacional, que realmente a Aline, da editora Voz, que lá em 2018, agora já não estou bem lembrado, em 2018 a gente estava tomando um café falando de projetos editoriais, de um livro que estava sendo publicado pela Vozes, e a Aline propôs para nós essa ideia de fazer um livro com os temas que a gente estudava, mas voltado para o grande público. E aí sim, o resultado, né, foi justamente aqui no Caos da Convivência, mas se não fosse esse convite tão generoso, a gente não estaria aqui. Foi um desafio, porque a Ângela e eu, a gente tem essa experiência de escrita acadêmica, tudo, a gente trabalha bastante com isso, mas o desafio da Aline, ao qual a gente agradece muito, foi escrever para um público mais amplo. Foi uma experiência, assim, sensacional. Queria agradecer o teu convite, Betânia, agradecer a toda a equipe que permite isso, é um encontro interestadual, contra a minha vontade, deixa eu deixar muito claro, né, eu queria estar aí, mas é um encontro interestadual aqui, agradecer a Ângela, né, que encarou essa e outras parcerias aí, que a gente já tem 10 anos de escrita. Esse é o nosso segundo livro publicado, a gente tem um outro já de 2018 também, sobre ética, sobre relações no mundo digital. Né? E eu queria também fazer um agradecimento, acho que nesses tempos de pandemia e isolamento, eu precisava muito agradecer a meus pais, a Ana Carolina, minha esposa, e ao Lucas, o nosso filhote, porque se eu estou aqui e continuo inteiro, é porque tive esse suporte. Poderia fazer uma longa lista de amigos e amigos, mas eu ia acabar falando o resto do programa, então eu vou me limitar dessa vez só à família imediata, e claro, a toda a equipe aí do canal que abriu essa oportunidade para a gente. Muito, muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigada a você também aí de casa que nos acompanhou até aqui, e lembre-se, é um caos conviver com o outro, mas é necessário. Até mais!